Adonai a todos. Meu apóstolo conseguiu, junto com a minha bispa, um meio milagre, né? O segundo não conseguimos, que foi trazer a pastora Geusa. Nós dormimos muito tarde, irmão. Nós dormimos 4 horas da manhã. Eu fui dormir 4h30 da manhã. E a minha pastora, eu acho que dormiu depois de mim. E eu com medo de passar do horário, né? Já tem que emendar, né, meu chefe? Queridos, shalom. Muito obrigado, meu apóstolo, pelo convite. Hoje aqui é o 11º dia da nossa campanha, né? Tem sido uma bênção. Eu tenho acompanhado e tenho visto as maravilhas de Deus. E parabéns à igreja por estar nesse horário, nesse dia aqui para honrar a vida dos seus pastores, né? Você fazendo isso, você agrada, como falou nosso irmão Clóvis, o coração do nosso Deus. Falar em pastor, como sábado, eu gosto demais dos cultos pela manhã, irmãos. Lá na congregação eu tenho um propósito de fazer culto domingo de manhã. Ainda não conseguimos exatamente por questão de horário mesmo, né? Nós dormimos muito tarde. Isso eu tenho que me reeducar nesse sentido, porque como bem falou meu chefe aqui, a partir do dia 3 de fevereiro, Deus nos concedeu a graça, né, e a oportunidade eu fiz 4 concursos públicos na minha vida, passei em 3. E amanhã, aliás, dia 9, assumi o da Secretaria de Educação do nosso estado. Eu fiz da Polícia Militar para tenente, passei na primeira e na segunda fase, mas a intenção do coração era ruim, irmãos. Eu fiz o concurso todo pensando em fazer maldade e passei. E quando foi no dia da prova física, eu vi a minha esposa e minha mãe me chamando e o meu corpo não respondia, não conseguia levantar. E eu fiquei muito chateado com Deus. Eu disse: Senhor, era uma grande oportunidade. Deus disse: mas não era a oportunidade que eu tinha para você. E Deus não permitiu, até o horário que passou, o período da prova física, Deus não permitiu que eu levantasse do meu lugar, da minha cama, irmãos. Porque Ele nos chamou para dar vida e não para tirar, amém? E fiz mais 2, um para a prefeitura, para professor também, passei, estou aguardando o chamado, e agora esse do estado. E Deus é fiel, porque Ele conhece as nossas vidas e Ele sonda os nossos corações, e Ele tem o melhor para cada um. Quem acredita, diga: eu creio nisso. Já que é uma manhã pastoral, eu quero ler com os irmãos o Salmo da Ovelhinha. Salmos 23, irmãos. Creio eu que seja o texto mais conhecido da palavra de Deus, né? Todo mundo conhece esse texto e eu quero ler com a igreja. Salmos 23. Vamos lá, todo mundo junto, vamos? O Senhor... Calma, irmão. Tem um ponto aí, calma, respira, vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 2. Guia-me. Vamos lá, versículo 3. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para todos sempre. Amém? Podem sentar, por favor, irmão. Queridos, olha só, irmãos, geralmente quando apóstolo Ives, antes, o irmão Ramon, diácono da nossa igreja, ele quer saber por que a luzinha vermelha. Eu disse para ele pesquisar, né? Mas ele disse que ia ligar para o senhor. Escute. Queridos, quando nós somos chamados para estar ministrando a palavra, eu acredito que existem dois tipos de ministração. Existe aquela pessoa que ele é que nós chamamos do pregador, né? Daquele evangelista que vai lá na igreja, prega a palavra, geralmente vem seguido de um grande mover, e aí ele vai para a casa dele e às vezes a gente nem sequer vê mais esta pessoa. E existe aquele, meu irmão, que é o pastor. Tem um diácono da nossa igreja, que é o nosso líder de intercessão, diácono Pessoa, que ele diz assim: pastor Carlos, o senhor na igreja de uma outra pessoa, de um outro pastor, você ministra de um jeito, na sua igreja o senhor ministra de outra forma. Por que que isso acontece? É exatamente por essa questão que eu quero falar para os irmãos. Existem pessoas que são bons pregadores, mas não são bons pastores. Há uma grande diferença quando nós somos convidados para ser pregador e quando nós somos convidados como pastor. Geralmente, quando alguém me convida, que isso é muito difícil, aí eu digo: meu irmão, você quer que vá um pregador, evangelista ou um pastor? Por quê, pastor? Exatamente pelo que nós vamos entender nessa manhã, irmãos. Nós somos chamados de ovelhas, nós somos considerados ovelhas, e como ovelhas, nós só podemos dizer que somos ovelhas se nós tivermos um pastor. E se nós temos um pastor, automaticamente nós precisamos ter um aprisco, um lugar onde nós possamos estar guardados e protegidos. E eu quero nessa manhã falar exatamente sobre essa função de pastor que existe, e por que é importante nós congregarmos, por que é importante nós honrarmos o nosso pastor, honrarmos o lugar onde Deus nos colocou para congregar, irmãos. Porque eu gosto muito de fazer uma pergunta na igreja que eu pastoreio: por que você congrega nesse lugar? Por que você não congrega próximo à sua casa, que talvez tenha uma igreja, que nem na minha casa, do lado da minha casa tem uma outra igreja? Mas por que nós somos levados? Eu vinha lá de São Jorge para cá e eu fiquei pensando, eu disse: meu Deus, meu apóstolo, minha apóstola Kessia, todas as semanas tem que fazer todo esse trajeto para chegar na sua congregação. E aí a gente fica a se perguntar: mas por que isso, irmão? Nós temos irmãos aqui que moram no Viver Melhor, um lugar mais distante. Nós temos irmãos de vários lugares congregando conosco. E por que nós não congregamos próximo à nossa casa e temos que ter esse deslocamento? Exatamente pelo fato de nós sermos ovelhas. O que me faz sair da minha casa e vir a este lugar, ou qualquer lugar que a pessoa congregue, é exatamente o fato da pessoa ser uma ovelha, irmãos. A palavra pastor, ela tem a sua raiz na palavra pateia, que é aquele que está disposto a dar a sua vida. A palavra pateia, ela é da mesma palavra de paternidade.
Então, eu ter um pastor, ou eu ser um pastor, significa exatamente eu estar disposto a dar a minha vida por alguém, eu assumir o compromisso do cuidado de alguém, é eu ter o compromisso de estar disposto a abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, do meu conforto, para que eu possa cuidar de alguém, e esse alguém somos nós, diga graças a Deus por isso. Então, pateia, que é de paternidade, quando eu digo eu sou um pastor, eu tenho que estar disposto a assumir filhos, a cuidar de filhos, a proteger filhos, a alimentar filhos. Então, meus irmãos, é por isso que você vai ver, dificilmente você vai ver uma ovelha doente por causa de um pastor, mas você vai ver pastores doentes por causa de ovelha, porque a palavra ovelha, o sentido da palavra ovelha não é estar disposto a dar a vida, quem está disposto a fazer isso é o pastor. Por isso que nem todos são pastores, porque nem todos estão dispostos a dar a sua vida por alguém. Diga graças a Deus porque eu tenho um pastor. Nesse ano de discipulado, nesse tempo de discipulado que a nossa igreja vive, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Como missão, e lá na congregação nós colocamos, eu tenho um pastor, eu sou MD4, eu estou dizendo que além de ser pastoreado, eu também vou pastorear alguém, eu vou cuidar de alguém, eu vou gerar alguém, eu vou trazer à vida alguém, porque não esqueça que a palavra pastor é de pai, diga amém, de paternidade, e a paternidade não se abandona, irmãos. Se eu gero uma ovelha, se eu gero um discípulo, eu sou responsável pelo cuidado desse discípulo, querido. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você nessa manhã, você tem um pastor, você tem uma pastora, por quê? Porque Deus os chamou para serem pastores, porque eles estão dispostos a dar a sua vida, a sacrificar a sua vida. E qual é o meu papel como ovelha, irmãos? Se eu tenho alguém que está disposto a dar a sua vida, repito, a palavra pateia realmente, a palavra de doação, se eu tenho alguém que está disposto a dar a sua vida, qual é o meu papel como ovelha? Por que existem pessoas que não querem ser pastoreadas, irmãos? Por que existem pessoas que não querem se submeter ao pastoreio? Primeiro, porque uma pessoa só vai negar o pastoreio se ela se acha, primeiro, que não está correndo perigo. Se eu entendo que eu não preciso de pastor, eu estou dizendo que eu não estou correndo perigo. E o texto que nós lemos de Salmo 23, que vai trazer exatamente esta revelação do pastoreio, ela fala exatamente que o pastor, ele vai fazer o quê? Vai me guiar mansamente às águas tranquilas, vai refrigerar a minha alma e vai, meu irmão, me guardar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Por quê, irmãos? Porque eu tenho um pastor. Então, se você não quer ser pastoreado, você está dizendo que não está correndo perigo. Se você não quer ser pastoreado, você está dizendo que você já consegue viver neste mundo sem o cuidado de alguém. E quais são os perigos que rondam uma ovelha, irmãos? Primeiro, a palavra de Deus vai falar sobre o leão e sobre o urso. Falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos pastores. Por que eu preciso ouvir a voz do meu pastor, irmãos? Uma ovelha, ela não enxerga muito longe, a ovelha enxerga 3 metros de distância, e sabe como é que ela é guiada? Pela voz do seu pastor. João capítulo 10 vai falar sobre isso. Então, quando eu ouço a voz do meu pastor, eu reconheço a voz do meu pastor, esta voz vai me guiar para longe das ovelhas, para longe dos leões, para longe dos ursos e para longe dos lobos. Se eu ouço a voz do meu pastor, eu consigo reconhecer o perigo.
A ovelha consegue reconhecer quando o seu pastor está estressado. A ovelha consegue reconhecer quando o seu pastor não está bem. A ovelha consegue reconhecer. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos o sentido de nós andarmos e de um símbolo do pastoral ser o cajado. E aí tem gente que diz, não, essa volta é para que o pastor possa pegar no pescoço da ovelha. O pastor não precisa fazer isso, porque a ovelha que é ovelha sabe reconhecer o som, a voz do seu pastor, o barulho que o seu pastor gera. Quando você vai ver um vídeo, por exemplo, em Jerusalém, você vai ver que a pessoa tem um cajado, geralmente não tem essa volta, e tem um sino, porque nem sempre o pastor vai poder gritar, mas a ovelha, ele vai andando e vai balançando o sino. E é incrível, meus irmãos, porque se você levar um outro pastor para o aprisco, e esse pastor pegar o cajado dele e balançar e fizer o barulho, ou esse pastor gritar, e ele não for o pastor daquele aprisco, as ovelhas não ouvirão a voz desse pastor. Você pode procurar na internet, você vai encontrar vídeo de pessoas que vão daqui do Brasil, por exemplo, para Israel, e chegam lá e eles gritam para as ovelhas, e as ovelhas... E várias pessoas de várias nacionalidades vão lá, e as ovelhas estão se alimentando. Aí o pastor daquele aprisco vem, e ele grita, ei! E as ovelhas ficam atentas, reconhecem a voz do seu pastor, sabem que pode chegar perto, porque mesmo que tenham pessoas estranhas, o seu pastor está presente. E elas entendem, nós podemos ir, porque vai ter alimento e vai ter proteção. Então, eu tenho que aprender a ouvir a voz do meu pastor, irmãos. Eu tenho que reconhecer essa voz. Um tempo desse lá na congregação, inventaram uma marmota lá, irmãos. De vez em quando alguém me mandava mensagem, pastor, só deixa eu ir na igreja tal. Vá. Pastor, só deixa eu ir na igreja tal. Vá. Pastor, eu vou na igreja tal. Vá, meu filho. De repente eu percebi uma confusão no meio da igreja. Eu disse, amor, tem alguma coisa errada. As pessoas querendo montar grupos, facções, que a Bíblia chama de facções realmente, grupos dentro da igreja, de uns que eram mais espirituais, outros que cantavam melhor, outros que eram mais abençoados, outros que tinham... E eu disse, amor, tem alguma coisa errada. Reuni a igreja, e eu disse, nós precisamos descobrir qual é a origem desse problema. E eu descobri, meus irmãos, pessoas que estavam ouvindo a voz de outros pastores que não eram os seus pastores. Estava gerando confusão. Ah, pastor, porque na igreja do fulano de tal que eu fui lá, é poder toda hora. Ah, pastor, porque na igreja do fulano de tal, as irmãs vestem a roupa assim, o irmão veste a roupa assim, o outro fala assim, o outro... Eu disse, calma, vocês têm um pastor. Deixem de ouvir a voz dos outros e ouçam a voz dos seus pastores. Primeiro, ninguém sai da congregação para ir visitar outra igreja. Ah, pastor, por quê? Porque eu sou pastor, se você é ovelha, você vai obedecer. Já teve uma irmã lá que estava querendo virar bode mesmo, miserenta. Pastor, não manda em mim. Então vai, irmã. Se eu não mando, cai fora. Alguns dias depois a minha irmã liga, estava morrendo, irmão. Estava morrendo, irmã. Sério? Foi para o hospital? E eu disse, irmã, é o seguinte, eu não vou orar pela senhora não. Por que, pastor? Porque eu não sou seu pastor. Não vou orar, irmã. Eu não sou seu pastor. Se a senhora não me reconhece como seu pastor, eu não tenho autoridade para orar pela senhora. Mas o senhor é pastor. Eu sei, mas eu sou pastor de ovelha, a senhora não é minha ovelha.
Alguns dias depois a irmã volta para a congregação. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Quero me reconciliar com a igreja. Porque eu estava orando e Deus disse que a causa da minha doença é porque eu tinha sido rebelde contra o Senhor. A causa da minha doença. Eu disse, pois minha irmã, a senhora vai se reconciliar com o seu pastor agora. Eu vou lhe dar logo um abraço, porque eu não gosto de demora. Já fui abraçando. Vamos orar? Está lá, irmã, zerada. Nem precisou, né, meu apóstolo? Zerada, irmãos. Querido, reconheça uma coisa: muitos dos milagres na nossa vida não aconteceram ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque estes milagres, quem tem a chave para liberá-los é o nosso pastor. Pastor, onde que está escrito isso? Na Bíblia. Vá lá no livro de Samuel. A Bíblia diz que Ana está anos e anos orando e sendo humilhado porque ela não tinha filho. E o marido dela dizia, minha esposa, eu não sou melhor do que muitos filhos, você tem a mim. E ela disse, mas eu preciso de um milagre, eu preciso de um filho. E ela ia para o templo, sacrificava, e a Bíblia diz que o sacrifício dela era dobrado. E uma hora ela está lá, tem um sacerdote, que mesmo tendo as suas falhas, continuava sacerdote, porque foi Deus quem constituiu sacerdote, Eli. Mesmo com seus problemas, às vezes a gente quer jogar Eli para escanteio, mas era um sacerdote. E ela está lá no templo. A Bíblia diz que só mexendo os lábios, o sacerdote, mesmo com a visão errada, olha para ela e diz assim, mulher, você está bêbada a hora dessa? Ela disse, não, meu senhor, eu não estou bêbada, é porque há uma angústia na minha alma, eu não posso gerar filhos. Eu não posso ter filhos. E sabe o que foi que ele falou, irmãos? Vá, porque daqui um ano você vai retornar para este lugar. E você vai retornar trazendo um filho nos seus braços. O milagre daquela mulher, irmãos, estava na boca do seu pastor. Então existem milagres que só vão chegar na sua vida quando forem proferidos pelo seu pastor. Diga graças a Deus por isso. Existem milagres que talvez você esteja orando anos e anos e não chegou, mas se o seu pastor, é por isso que o pastor Marcos Brunner esteve lá na congregação e ele estava ensinando, pastor, faça o seu planejamento do ano, coloque lá as suas metas do ano, o que é que você deseja, o que é que você sonha, traga para o seu pastor e dê para que ele possa orar e apresentar a Deus. Traga para o seu pastor. Nós vemos, meus irmãos, na palavra de Deus, uma mulher que a Bíblia chama de sunamita, rica, que ela observa que todos os anos o homem de Deus passa na frente da sua casa, e ela diz, meu marido, eu vejo que aquele que passa ali é homem de Deus, vamos construir para ele um quarto aqui em cima, vamos colocar uma cama para que ele possa repousar, vamos colocar uma mesa para que ele possa estudar, porque eu tenho entendido que se eu obedecer e honrar o pastor, Deus vai me abençoar também. Aquele homem de Deus vai para a casa daquela mulher, e aí uma certa oportunidade, ele chega para aquela mulher e diz assim, diz para o seu discípulo, eu desejo abençoar a vida dessa mulher. O que é que nós podemos fazer? E ele vai conversar com a sunamita. Sunamita, o que é que eu posso fazer por você? Por acaso posso eu falar ao rei ao teu respeito? E ela diz, meu senhor, eu sou uma mulher rica. Eu tenho contato direto com o rei. O que é que você vai interceder por mim para o rei? E aquela mulher, apesar de ser rica, ela tinha um problema. Ela também não podia gerar filhos, irmãos. E Geazi diz assim, meu senhor, eu vejo que essa mulher não tem filhos. E o profeta diz assim, mulher, dentro do prazo, claro que é o período dos 9 meses,
tu terás um filho. E aquela mulher olha para o homem de Deus e diz assim: homem de Deus, não mintas para mim, não minta. Eu já tentei talvez todas as formas que existiam na época para poder gerar filho, não minta para mim. E ele diz: eu não estou mentindo, eu estou honrando você da forma que você tem honrado o meu chamado e o meu ministério. E a Bíblia diz que aquela mulher engravidou e teve um filho. Então existem milagres, meus irmãos, existem muitos milagres para aqueles que são pastoreados. Diga graças a Deus por isso. Então eu preciso ser pastoreado. E como nós falamos, o pastor ele vai guardar, o pastor ele vai alimentar, o pastor ele vai proteger a sua ovelha. Então, se eu sou pastoreado, queridos, eu posso ter certeza que se eu ouvir a voz do meu pastor, eu terei segurança, eu terei alimento e eu terei o convívio, a comunhão. Porque a palavra aprisco, ela tem o sentido da palavra sucar. A palavra aprisco, ela é da mesma raiz da palavra sucar, tenda, lugar de descanso, lugar de proteção. Então por que eu congrego, irmãos? Você já se perguntou por que você congrega? Ah, pastor, eu não estou a fim de ir para o culto essa semana não. Quem perde não é o pastor, irmão, quem perde é a ovelha. Existem pessoas, assim como em qualquer igreja, e claro, trabalhamos com pessoas, que acham que o ato de cultuar, de vir à igreja, é apenas um ritual para que eu seja visto. Mas não é, irmão. Eu sempre gosto de entender desse jeito. O culto que nós fazemos, ele é exatamente a devolução. Quando eu estou cultuando a Deus, eu estou devolvendo aquilo que é de Deus. A honra, a glória, o louvor, a adoração, o poder que pertence a Deus. Qual é a forma de nós darmos isso para Deus? Quando nós cultuamos ao Senhor, irmão. Se eu não cultuo a Deus, eu estou roubando aquilo que é de Deus. Quando eu não estou entregando diante de Deus o meu louvor, é por isso que o culto segue um ritual. Ele tem um início, ele tem um meio, cada parte deste ritual que nós fazemos, nós estamos entregando aquilo que é somente do Senhor. Então eu vir à igreja não é só para mostrar minha blusa nova, mostrar o meu sapato novo, meu penteado novo. Não, irmãos. Quando você cultua a Deus, você está devolvendo aquilo que é de Deus, irmão. Quando você cultua ao Senhor, é por isso que cada parte do culto é importante. Porque todos fazem parte de um devolver, uma devolução, uma adoração a Deus. Então você cultua porque você está dizendo, porque eu tenho um pastor. Você cultua porque você está dizendo, eu sou uma ovelha. E vocês sabiam que um dia o seu pastor vai prestar conta com Deus da sua vida? Porque nós não seremos julgados pelas nossas, como a gente pensa, lá na igreja eu brinco muito com o pessoal, irmão, um dia vai aparecer o telão e lá no telão vai dizer assim, tu lembra do dia tal que você mentiu para sua esposa? Nós não vamos ser julgados por isso não, irmão. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Porque esse julgamento de mostrar lá o seu
seu erro, que geralmente está escrito, eu acho que é Apocalipse 21, do trono branco, que está lá mostrando. Isso aí, meus irmãos, é uma outra história. O crente, primeiro, o que é que vai anunciar que eu... Por que eu preciso viver em santidade, irmãos? É para aguçar os meus ouvidos para ouvir o som da trombeta. É por isso que não vai ser arrebatado quem vive no pecado, porque não reconhece a voz de Deus, não vai reconhecer o som da trombeta. Então a santidade, o ser separado é para que eu possa ter essa conexão com Deus, porque é esta santidade, essa separação que vai me permitir ouvir o som da trombeta. Então não adianta, se eu fui arrebatado, é sinal que eu vivi separado, que eu consegui ouvir, que eu consegui me conectar ao som do céu, às coisas de Deus. Então eu já serei arrebatado por isso. E quando chegar lá, Deus não vai dizer assim: ô irmão, você pecou nisso. Não, você vai ser julgado pela obra que você fez. E é nessa hora que os pastores vão entregar as ovelhas para Jesus. Hebreus vai falar sobre isso. E o seu pastor vai dizer, o senhor vai dizer: cadê o Clóvis, apóstolo Ives? Ah, senhor, o Clóvis era um cara muito ruim. Mandei ele procurar outro lugar, mas o Clóvis eu entreguei nas tuas mãos. Ah, mas desisti. Quis não o Clóvis, Jesus. Mandei ele lá para o bispo Carlos. Você vai dar conta dos discípulos que Jesus colocou na tua mão, irmão? Você sabia disso? Não vai ter aquela de eu dizer assim: ah, Jesus, aquele cara lá não queria nada com nada, mas você foi chamado para ser pastor. Era para você ter, se possível fosse, dar a sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa aqui também, crente. Tem umas ovelhas que não ajudam o pastor, irmão. Sério. Tem umas ovelhazinhas que dá vontade da gente dizer: Jesus, mata esse miserável, Senhor. Sério, crente? Eu sou pastor, irmão. Eu já falei aqui nessa igreja aqui, teve um pessoal lá na igreja que eu pedi para ir embora. Pedi, irmão. Eu disse: irmã, a santidade de Deus na vida de vocês é tão tremenda que se vocês ficarem aqui, nós vamos fazer vocês pecarem. Vão embora, procura outro canto. Porque eu não concordava com nada que o pastor falava, não concordava com nada. Ela chegou a dizer: irmão, essa família era uma bênção de Deus, graças a Deus que foram embora, Jesus. Elas chegaram a dizer: pastor, o seu chamado não é de Deus. E eu disse: minha irmã, mas por que não é de Deus? Porque o senhor planeja muito. Eu disse: ué, e quem planeja não é de Deus? Deus não é estrategista? Deus não faz planos? Não, pastor, tem que chegar e o Espírito Santo vai fazer, vai dizer como é que tem que fazer na hora. Eu disse: irmão, que é assim é a macumba. Que baixa o negócio do capeta lá e diz como é que tem que fazer. Mas eu não entendo assim não, irmão. Tudo, irmão, tudo. Se eu fosse, eu gosto de ir para a igreja. Eu dificilmente uso gravata. Antes eu gostava muito de gravata. Agora dificilmente eu uso gravata. Eu não era pastor porque não usava gravata, para irmão. Se eu fosse assim, ela ia ficar benzendo lá de trás. Não, porque o pastor tem que estar de calça social, camisa por dentro, de gravata, de paletó. Eu digo: irmã, a senhora está muito ligada.
em costumes e usos, irmão. Pare com isso. Não, pastor, porque é assim. Tudo era, irmão. Tudo era do jeito que ela... E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Esse espírito de rebeldia, se não for tirado do meio das ovelhas, ele vai contaminando. Porque eu não sei porquê, irmãos, que tem gente que gosta de ouvir o errado, gosta de fazer o errado. Você passa a vida toda ensinando o que é certo. Mas se alguém fizer errado, a pessoa tem a tendência de seguir o errado. E já tinha aquele grupinho lá de novo, irmão. E eu não sei para onde, para o monte, não sei aonde, para a vigília, não sei aonde, para a revelação, não sei aonde, para não sei aonde. E a irmã estava lá, irmão. E aí a gente com coração de pastor, apóstolo Ives, não, vamos cuidar, não, vamos tratar, não, vamos ajudar aqui, não, irmão, vamos... Irmãos, se a gente não faz isso, Clóvis, a gente tinha perdido até o desejo, quanto mais o chamado de cuidar de ovelhas. E o grupo que estava se formando era tão ruim que nós adoecemos. E adoeceu a igreja, porque isso adoece a igreja, irmãos. Nós íamos para a igreja, e quando chegava na igreja eu ficava depressivo. Ai, Jesus, tem que ir para a igreja, Senhor. Aquele clima pesado, o louvor não fluía, a palavra não fluía, a adoração não fluía, aquele negócio pesado. E um dia eu estava na igreja, o Senhor disse: tira as cadeiras, irmão, tira as cadeiras, culto de domingo, cheio de visitantes, tira as cadeiras todas aí, irmão. Visitante não pode ficar em pé, pode? Não está doente? Fica em pé, visitante. Então acompanha aí a gente aí. Coloque a mão aqui. Pá. Todo mundo. Façam filas aqui. Nós vamos marchar aqui na igreja. Só vamos parar, só vamos sair daqui quando a gente sentir esse céu aberto sobre nós. E fomos marchar na igreja, irmão. E o visitante todo errado. Eu digo, mas não solta a bênção não. Segura o visitante, irmão. E tá, já vai entrar na guerra já, irmão. E vai, e volta. E vai de novo, volta de novo. Jesus, não, ainda tá, vai de novo, irmão, volta. E agora, Jesus? Irmão, acho que nós marchamos umas 15 vezes lá dentro da igreja. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E fila, e não solta o teu irmão, não. E os meninos barrigudos, tem uns meninos barrigudos lá, aqui eu não vi. Lá na igreja tem uns meninos barrigudos, irmão, que eles estão para derrubar a parede. Eu disse para a mãe, dá remédio para verme para esse menino aí, porque não é falta de oração não, nem de discipulado. O menino, eu digo, pega na mão desse menino, traz ele para o meio dessa roda aqui e atraca. E as crianças, mamãe, pode sentar. Aí ela olhava para mim, eu digo, põe esse menino para marchar, irmão. E vai e volta, diante de Deus, irmão. Irmão, repreenda esse espírito, vamos orar, e levanta a mão, e guerra, e oração, e oração. Porque quem coloca o rebelde para fora não é o pastor, irmão. Sabe o que é que tira a rebeldia do meio da igreja? É quando a gente deixa de ouvir o rebelde. Se tiver alguém para dar ouvido, tem alguém para falar. Ai, mas por que o pastor fez? Ai, mas por que o pastor fez? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos fazer 5 anos nessa congregação nova que nós estamos. E eu nunca pedi, nunca. Eu nunca disse, irmão, me obedeça porque eu sou pastor. Nunca precisei fazer isso. Nunca. Mas nós ensinamos as nossas ovelhas: honre e ame os seus pastores. E eu não estou falando de mim não, porque a igreja não é minha.
Se você chegar lá na congregação e você é pastor, você vai ser honrado como pastor. Tempo a pastora Esté, nossa pastora, passou um tempão sem ir na igreja, irmãos. Ela congregou conosco um tempo, subiu um tempão. No dia que ela chegou na igreja, lá na igreja nós somos que nem aqui o meu apóstolo, nós não temos cadeira no púlpito. No dia que ela chegou na igreja, os irmãos assim meio, a pastora abandonou a gente e tal. Quando ela chegou na igreja, irmãos, recepcione ela como pastora, ela é pastora. Honre-a como pastora. Traga para sentar aqui à frente conosco. Pastor Esté veio. Qualquer pastor, irmãos. Porque nós reconhecemos o chamado de Deus na vida dele. Somos diferentes, eu sou diferente do meu apóstolo. Se o meu apóstolo fosse pastorear Carvalhos, com certeza seria um bom pastor. Mas se pastor Carlos viesse pastorear BTS, não seria, irmão. Porque vocês não iam entender a minha voz, compreender a minha voz, como vocês entendem e compreendem a voz do seu pastor. Porque foi ele que gerou vocês. Então, querido, o pastor tem alguns instrumentos que ele também vai usar. E dentro dessa passagem que nós lemos do Salmo 23, a Bíblia fala de 2. Vara e cajado. Vara e cajado é um instrumento de pastor. Como nós falamos do cajado no sentido do barulho que é gerado, mas a Bíblia fala da vara. A gente geralmente tem um cajado na igreja, mas não tem uma vara. Isso diz que nós, como pastores, nós queremos ser mais amor e menos correção. A vara é para corrigir o caminho, irmão. O pastor pega essa vara, que realmente é uma vara, não tem como dizer outra coisa. Vara é vara, né, irmão? E a ovelha, ela apanha, literalmente. Pá! 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 Sabe o que a ovelha faz quando está apanhando, irmão? Ela abaixa a cabeça. Quem grita é o bode. É sério. Quando o pastor quer tirar os bodes, ele bate e o bode grita e sai para cima do pastor. Vocês acham que o que acontece na igreja de ter esses bodes, vocês acham que Jesus não já tinha previsto? Por isso que ele colocou pastor. E por isso que ele nos chama de ovelha. O bode grita, irmão. O bode vai para cima do pastor, literalmente. Mas a ovelha, ela se curva e ela entende: estou sendo corrigido porque errei. E ela entende: esta correção vai me colocar no aprisco, vai me permitir fazer parte do aprisco. O maior problema que nós temos na igreja do século 21, irmãos, é que as pessoas querem ser pastoreadas para serem cuidadas, mas não querem ser pastoreadas para serem corrigidas. Se o pastor me chamar a atenção, lá na frente tem uma outra igreja que vai me aceitar do jeito que eu sou. E a pessoa prefere fugir, levar o seu problema para outro lugar, do que se permitir ser corrigida, irmão. Se permitir ser corrigida. E nenhuma correção que é feita, ela vai, ai, que coisa gostosa. Não, ela vai doer. Ela vai doer, irmão. Ela vai machucar.
Bispo Kécia falou aqui do quebrar a perna. Isso realmente acontece. Quando a ovelha anda fugindo demais, o pastor vai lá e desloca a perna da ovelha, e esse pastor pega esta ovelha, coloca no seu ombro. É por isso que você vai ver algumas fotos do pastor com a ovelha aqui no ombro, irmão, porque ele está cuidando daquela ovelha. E a ovelha começa a sentir o cheiro do pastor, começa a ouvir mais de perto a voz do seu pastor, e o pastor todos os dias vai lá, coloca o óleo sobre a ovelha e cuida daquela perna machucada, irmão. Sabe o que é isso? Ele está aproximando a ovelha, está deixando a ovelha sentir o seu cheiro. Quando a ovelha está recuperada e ele solta, a ovelha não diz assim: esse pastor quebrou minha perna, não. Ela se aproxima mais, ela quer estar mais perto do seu pastor. Geralmente quando o pastor faz isso, vocês vão ver também em algumas fotos que você vê pela internet, que no meio daquele aprisco vai ter uma ovelha que carrega um sino no seu pescoço. Aquela é a ovelha guia. Geralmente a ovelha que o pastor quebra a perna para cuidar dela, ela se torna esta ovelha guia, irmãos. É a ovelha de confiança, é a que leva o rebanho todo, que guia o rebanho para o seu aprisco. E o pastor vai lá atrás e balançando o seu sino, e aquela ovelha que está com o sino no pescoço, ela sabe o caminho, porque aprendeu com o seu pastor. Eu tenho alguns irmãos lá na igreja, irmãos, que hoje não, porque dia de manhã cedo é difícil, mas tem alguns irmãos lá na igreja que você vai ver, para onde eu vou eu levar ele. Tem gente que diz: olha, o pastor gosta do irmão fulano de tal, para onde vai leva o irmão. Não, irmão, é porque ele é o unha do aprisco, e ele está caminhando do meu lado. E eu vou evangelizar, e eu digo: você vai comigo. Ah, pastor, não gosto não. Estou perguntando: tu gosta? Você vai. Esses dias eu assumi o pastoreio direto dos adolescentes lá na igreja. Tinha um líder que era o irmão Ramon. Irmão Ramon, você fica aqui um pouquinho e eu vou cuidar dos adolescentes. Porque os adolescentes iam para a igreja, irmão, aí ficava tudinho assim, sentado na fila lá atrás, assim. O cara cantando e eles assim. Quando era assim. Eu digo: por acaso vocês são boxeadores, lutador de MMA para estar com a cara fechada? Não, irmão, vem cá, eu vou pastorear vocês. Primeira coisa, irmão, adolescente, pessoa, meu líder de intercessão, conhece alguém na igreja que esteja doente? Conheço, pastor, conheço. Vou lá visitar. Você, adolescente, você vai comigo, vocês vão orar por ele. Pastor, eu conheço. Vão orar. Vai orar pelos enfermos. E se não ficar curado, a culpa é de vocês. Estou falando, irmão. Irmão, os caras estão virando crente, irmão. Estão virando crente. Aí essa semana estava lá na igreja, tudo. E eu digo, e ando comigo, e eu, irmão, dá glória a Deus aí. Pastor. Glória a Deus, filho, vai. Aí eles se quebraram comigo, sentado tudo lá atrás, e eu geralmente fico sentado na frente com os pastores. Aí eu comecei a sentar lá no meio deles, sentar no meio. E ele aqui: irmão, bate palma aí. Bate palma, filha da mãe, bora. Dá glória a Deus. Não, pastor, dá glória a Deus, bora. Agora de você estar lá, quando eu olho, glória a Deus, pastor. Dá glória a Deus mesmo. O irmão Ícaro chegou atrasado. Dá glória a Deus aí, irmão Ícaro. Chegou atrasado, não quer dar glória a Deus. Dá glória a Deus aí, Ícaro. Aí o pai diz: bora, Ícaro, dá glória a Deus.
Glória a Deus, pastor. Não, nessa altura não. Dá glória a Deus, filho. Aí essa semana ele está assim meio esticado. Irmão, pessoa, conhece algum endemoniado, pessoa? Conheço, pastor. Vou levar os adolescentes para orar pelos endemoniados. Irmão, para quê? No outro dia não tinha adolescente na igreja. Vai orar pelos endemoniados. E eu vou falar uma coisa, se tiver brecha, o demônio entra na tua vida. Eu vou ser professor de ensino religioso, eu falei, a pastora Geusa disse, amor, aqueles meninos vão te deixar doido. Eu digo, não, que eu vou contar logo a história do demônio que pega a criança. Eu vou contar logo, irmão, que é para deixar o menino. Se desobedecer o professor, o demônio pega. Vocês vão ver menino obediente. E ele só pega quem desobedece o professor. Eu de ensino religioso principalmente, não vou contar. Sério, irmão. Aí eu vou pro canto e eu levo os adolescentes comigo agora, irmão. Bora, filho. Tem um lá que diz, que é o mais gaiato, Isaías. Mais gaiato. Pastor, eu vou ver na minha agenda se eu tenho tempo. Adolescente, vê na agenda se tem tempo, irmão. Olha. E eu faço vergonha para eles. Faço vergonha. Vai lá na igreja. Irmão, o irmão Isaías disse que não vai evangelizar com o pastor porque vai ver na agenda dele se tem tempo. Dona Socorro, a senhora que é a mãe do Isaías, esse menino acorda cedo? Pastor, 1 hora. Ele lava a louça, mais preguiçoso da casa. Vai falar alto aí, irmão. Não faz nada, pastor, dentro de casa. A partir de hoje, Isaías, você, meu filho, toda noite vai tirar o lixo de dentro da sua casa. Vai tirar o lixo. Vou perguntar da sua mãe amanhã no culto se você colocou o lixo para fora. Irmãos, esses meninos vão virar crente. John, meu filho, baterista da igreja, apareceu lá com um negócio de umas listas no cabelo assim, irmão. Se fosse na época do meu pai tinha raspado, mas agora na nossa época não dá mais, porque o negócio está diferente, né? Essa mudança aí, um negócio complicado. John, e esse corte aí? Não, papai, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui é a moda. Vai lá ver o cabelo do John agora, irmão. Militar. Sério, irmão. Vão virar crente esses adolescentes, irmão. Vão virar crente. Primeiro ensinamento. Você quer ser um bom crente. Quando acordar de manhã, arrume a sua cama. Arrume sua cama. Eu não entendo um bom crente dentro da igreja que não ajuda a varrer a casa, que não ajuda a lavar a louça, que não ajuda a limpar uma mesa. Vamos fazer dentro de casa. Começa lá na minha casa. Todos os dias, por escala, um limpa a mesa, um lava a louça, um limpa a casa. E o John, 3 mulheres e um homem, o John, papai, esses trabalhos é de mulher. Só imagina o constrangimento, olha a palavra do menino, constrangimento de alguém chegar aqui e eu estar lavando a louça. É verdade, filho, você está certo. Pastor Fábio e pastora Leonira foram visitar minha casa, irmãos. Pastor, nós vamos tomar um cafezinho com vocês, venham, vai ser bênção. Quando eles chegaram lá, que eles disseram, pastor, estamos saindo daqui,
que eles chegaram em casa, eu estava lavando louça. Lavando, botando lá. Pergunta agora se o John tem vergonha de lavar louça, irmão. De varrer a casa, de passar pano. Tem não, irmão. Porque, além de pai, além de pastor, eu mostrei para ele que não fazia nada de ruim aqui. E a minha pastora sentada, toda empolgada, tomando o cafezinho dela e eu lavando a louça. Não virei fifi por causa disso não, irmão. Permaneço homem, macho, homem de Deus. Mas dentro da minha casa, e os meus irmãos que me conhecem, estão fazendo. Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada exemplo. Amanhã você vai ser pastor, irmão. Seja uma boa ovelha hoje. Aprenda com seus pastores. Não se torne pesado para eles. Cuide. Ei, irmão, cuide dos seus pastores. Porque Jesus disse assim: se o pastor estiver ferido, as ovelhas ficarão dispersas. Você acha que está ruim? Ei, irmão, você acha que as coisas estão ruins? Você acha que as coisas estão difíceis? Ei, você acha que as coisas estão difíceis, irmãos? Vocês não sabem quantas lutas e quantas guerras não chegam até vocês, porque vocês têm um pastor que cuida de vocês. Vocês não sabem quantas coisas deixam de chegar até vocês, porque vocês têm pastores que vigiam e que guardam a vida de vocês. Aprendam a ser ovelhas obedientes que ajudem os seus pastores, irmão. Algum tempo atrás irmãos, eu enfrentei esse final de ano de 2019, creio eu, não, sem dúvida nenhuma, as piores lutas da minha vida, as piores. E eu mergulhado, teve uma luta que nós passamos, que eu ia para a igreja umas 6 vezes por dia para orar, irmãos. E eu não tinha nem força de dobrar o joelho. Eu chegava na igreja, eu me jogava no chão da igreja, irmãos. Uma guerra tremenda. Só eu e minha esposa sabíamos o que estávamos passando. E eu me jogava no chão da igreja e só chorava, irmãos. E um dia cansado, de madrugada sem dormir, Deus disse assim: levanta e vai orar pela fulana de tal. Eu disse: Jesus, eu estou precisando de oração. Eu não tenho força, eu não tenho condições de orar por ninguém. E Jesus disse: 3 horas da manhã, irmãos, levanta e vai orar pela fulana de tal. Levantei, só fiz me jogar do lado da cama. Jesus abençoou a fulana de tal. Deitei de novo, o Senhor disse: levanta, vai orar por ela. E eu comecei a orar, irmãos, a noite inteira orando. 2 dias depois, essa cidadã chega comigo e diz assim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. E eu disse: o que foi, minha filha? Pastor, eu estou passando por uma guerra tão tremenda. Há 2 dias atrás, 3 horas da manhã, eu estava em casa, peguei meus 3 filhos, coloquei dentro de um Uber e disse para o cara: me leva lá na ponte. E eu pensei: eu vou pegar o meu filho mais velho, vou jogar ele na ponte,
Vou pegar minha outra filha, vou jogar ela na ponte. Vou pegar o meu bebezinho de colo, vou jogar na ponte e depois eu vou me jogar. 3 horas da manhã, pastor. E já estava tudo certo. Quando chegou na ponte, que eu ia descer do carro, o motorista travou a porta do carro. E ele disse: moça, eu estou sentindo no meu coração de não lhe deixar aqui nessa ponte. E eu lá em casa, orando. E ele disse assim: tem uma voz que está falando para mim não lhe deixar aqui porque você vai fazer besteira. E ela disse assim: eu tenho dinheiro, eu lhe pago. Ele disse: não é por causa de dinheiro. E ele disse assim: moça, eu estou desviado da igreja, mas essa voz eu conheço. E ele disse: eu vou lhe levar para a sua casa. Quando chegar na sua casa, você ora ao Senhor, porque você está pensando em fazer besteira. E ela disse: pastor, eu sei que o Senhor estava orando por mim. Eu sei que o Senhor estava orando por mim. E eu disse: como você sabe? Ele disse: porque eu tenho certeza que o meu pastor não me abandonou nessa hora, que Deus ouviu a minha oração, porque eu ia fazer isso por causa do desespero que estava na minha alma, mas eu tenho um pastor, e eu sei que o meu pastor zela pela minha vida. E eu doido para: Senhor, alguém ora por mim. E Deus estava dizendo: guarda a vida da tua ovelha. Tá, acha que está ruim, crente? Você não sabe quantas lutas deixam de chegar na sua vida porque você tem um pastor, irmão. Porque você está debaixo de um açúcar, de uma tenda, de uma cobertura, de um aprisco. Tem um irmão lá na nossa igreja, militar. E um dia a mesma coisa, o Espírito Santo disse: levanta, vai orar pelo fulano de tal. E eu levantei, irmão, fui orar pelo irmão. E quando eu estou orando por ele, eu vejo 2 pessoas armando uma emboscada contra ele. Peguei meu telefone, liguei para ele e disse: meu filho, você está onde? Pastor, estou em missão. E eu disse: onde você está nesse momento? Ele disse: pastor, estou no canto fulano de tal. Eu disse: pega as tuas coisas e vai para a tua casa. E ele disse: pastor, eu não posso, estou trabalhando. Ele é chefe de investigação da polícia. Eu disse: meu filho, vá para a sua casa porque estão armando uma emboscada contra você. Ele não é besta, entrou na viatura dele e foi para a casa dele. No outro dia, 7 horas da manhã, ele está batendo na porta da minha casa. Pastor, o que aconteceu? Eu disse: meu filho, o Senhor mandou eu orar por você, e o Senhor mostrou 2 pessoas que estavam armando emboscada contra você. E o senhor viu os caras? Eu disse: eu vi os caras. Ele pegou o celular dele, mostrou algumas fotos, eu disse: era esse e esse. Policial tinha armado com um traficante para matarem ele naquele dia, irmãos. Mas ele tinha um pastor que estava orando por ele. E ele disse: pastor, eu fui para casa, sabe por quê? Porque na mesma hora minha mãe ligou e disse: meu filho, eu estou sentindo uma angústia muito grande no meu coração. Você acha que está ruim, irmão? Você não imagina quantas lutas deixou de chegar até você porque o seu pastor estava vigiando a sua vida, irmão. Um dia eu estou na igreja sentado, culto de domingo. O Espírito Santo vem ao meu coração e diz assim: fala para o fulano de tal, que foi eu que livrei ele daquele tiro. Eu olhei e disse: mas irmão, não está nem aqui? Como é que eu vou dizer para ele? Eu disse: ué, o senhor não erra, então eu que estou ficando doido. E o senhor disse: fala para o fulano de tal, que foi eu que livrei ele daquele tiro. O irmão não estava na igreja, fiquei tranquilo. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Segunda-feira eu estou em casa, o telefone toca, a irmã disse: pastor, vem aqui em casa, que está uma guerra grande aqui. O fulano de tal e a esposa dele estão se matando. Cheguei lá, esse cara não é membro da nossa igreja, mas ele é um frequentador, sempre vai. E eu chego lá, irmão, e ele está lá, ele é assim meio do mal, né?
E ele está lá todo sério, eu não quero ninguém aqui não, quero falar com ninguém não. Ela tinha brigado com a esposa, tinha brigado com a mãe, tinha ido para porrada com o pai dele. E eu cheguei lá e disse, e agora, Jesus? Se ele bateu no pai dele, imagina em mim. Quando eu pisei, ele disse, não quero o senhor aqui não. Eu lhe respeito muito, mas hoje eu não estou afim de falar com o senhor não. Eu disse, eu vim aqui porque Jesus mandou te dizer que foi ele que te livrou daquele tiro. Irmão, ele caiu no chão na hora. Aí a mãe dele disse, que tiro? Eu disse, Jesus mandou te falar que ele segurou aquela arma para que não disparasse aquele tiro em ti. E ele começou a chorar, irmãos. E eu disse, pastor, ontem eu fui na casa da minha sogra. A sogra dele mora no sítio. Quando eu vinha voltando, 3 caras me pararam, me confundiram com alguém que eu acho que estava devendo ele. O cara pegou o revólver, me colocou de joelho, colocou o revólver na minha cabeça, ele puxou 3 vezes e a arma não disparou. E ele chorando, irmão, desesperado. Eu disse, peça perdão do seu pai, peça perdão da sua mãe, peça perdão da sua esposa. E ele disse, mas antes eu quero pedir perdão do senhor. Eu digo, já está perdoado. Peça perdão da sua mãe, do seu pai e da sua esposa. Você acha que está ruim, irmão? Aí agora no dia de Natal eu vou passando na frente da casa dele 3h30 da manhã, saí. Deus tem essas coisas malucas. E eu vou passando na frente da casa dele, desse mesmo rapaz que bateu no pai, ele pula na frente para! Na frente do meu carro. Eu digo, Jesus, 3h da manhã, pelo amor de Deus. Disse, pastor, eu lhe considero. Diga amém. Tinha bem uns 30 na frente da casa dele, irmão. Tudo daquele jeito. É o seguinte, hoje eu estava falando com Deus. Eu disse, Senhor, manda o pastor Carlos vir aqui em casa. E eu estava falando um palavrão, porque já são 3h da manhã e o senhor não tinha vindo ainda. Mas eu sabia que Jesus ia lhe trazer aqui. Está vendo aqui, pastor? Esse pessoal aqui tudinho citou. Está tudo doidão aqui. Mas eu pedi de Jesus para ele lhe trazer aqui para o senhor orar por nós. Porque nós não podemos mudar o ano sem a sua oração. Eu digo, oh Jesus. Vamos orar. E eu não sou besta, irmão. Eu disse, eu vou fazer uma oração fraquinha, porque aqueles 30, se orasse forte, irmão, o negócio ia pegar. Eu conheço. E orando que nem aqueles ninja, né? Senhor! Vigiando também, que eu não sou raro, irmão. Ele disse, pastor, aqui em casa, o senhor está convidado. E ele olhou para os caras e disse, eu quero tudinho aqui. A partir dessa outra semana, pastor, o senhor pode vir fazer culto aqui na minha casa. E não vai faltar nenhum desses cabras aqui não. Vai faltar alguém? Não, senhor, vai não, senhor. Aí ele disse assim, e eu quero que aqui o senhor faça culto aqui, pastor. Aí a mulher dele disse, epa! Pastor não, ele é bispo. Respeitam, ele é bispo. Ela fala assim, ela está muito doida. Eu disse, meu filho, pode ficar tranquilo. Nós vamos fazer culto aqui na sua casa. Em breve nós vamos ter um ponto, um núcleo familiar grande aqui nesse lugar. E nós não perdemos tempo não, irmão. Nós já fomos lá fazer culto na casa do homem. Um monte de gente. E aquela palavra ficou gravada porque ele disse, nós não vamos passar o ano sem estarmos debaixo do cajado do Senhor.
Eu te convido a ficar em pé nessa manhã comigo, por favor, irmão. Com todo respeito e carinho, dê uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não seja bode, seja ovelha. Diga: existem muitas bênçãos de Deus preparadas para você. Existem muitos milagres de Deus para a sua vida. Coisas sobrenaturais que serão liberadas para aqueles que são ovelhas e que têm pastor. Aprenda, irmão, a ouvir a voz do seu pastor. Hoje à noite nós estaremos em Betel. Um lugar que nós pastoreamos no começo do nosso ministério e que fomos muito abençoados porque ouvimos a voz do nosso pastor. Hoje nós pastoreamos carvalhos de justiça. E vocês sabem, irmãos, quando fomos pastorear lá nós não tínhamos nada. Clóvis lembra disso? Tínhamos a metade de um telhado, alguns lados da parede não tínhamos piso, era barro ainda. Tínhamos um telhado porque meu apóstolo nos abençoou. E no dia que nós mudamos para lá, eu liguei para o meu presidente alguns dias depois e disse: meu chefe, como é que vai ficar a nossa ajuda financeira? Ele disse: não tem, Carlinhos, não tem. E eu fiquei bravo com ele, irmão, porque ele tinha prometido que ia nos ajudar financeiramente. E eu disse: isso é culpa da apóstola Deusa. Foi a apóstola Deusa que não deixou o apóstolo Tomé nos ajudar. E eu disse: eu vou sair daqui de casa e eu vou falar umas coisas para aquela mulher. Ainda bem que ela não está aqui. Está gravando isso? Eu lhe amo, minha apóstola. E eu brabo, irmão, eu disse: ela vai ouvir umas coisas agora. Quando eu fui levantar, irmãos, o Senhor disse: epa! Tu pensa que está falando com quem? E eu disse: eu vou lá falar umas coisas para a apóstola Deusa. E Deus disse: não, ela é só pastora, cale-se. Minha pastora? Não quero que ela seja minha pastora. E Deus disse: eu não estou perguntando se você quer, ela é só pastora. Cale-se. Porque se você for lá, eu vou tirar minhas mãos. E Deus falou literalmente comigo: se você for lá e eles colocarem as mãos, eu retiro a minha. Eu digo: tá, é doido. Pedi perdão para ela já, irmão. Por isso que eu estou falando aqui, já pedi perdão, que eu não sou do interior, não. Já mesmo está brigado com o meu pastor. Eu sofri foi 3 anos de asma. Desmaiava. Sabe por quê? Porque a dirigente da congregação que eu congregava antes, irmão, ela me tirou da liderança de jovens. Porque eu fiz uma rave. Ah, miserento, né? E ela disse: não quero mais você como líder de jovem, porque eu falei para você não fazer isso. E eu disse: mas isso atrai jovens. Ela disse: mas eu falei para você não fazer. Eu disse: quem essa mulher pensa que ela é? E eu disse: Senhor, é o seguinte, enquanto essa mulher for dirigente, eu não vou mais congregar naquele lugar, eu não vou mais falar do teu nome, estou bravo.
Aí Jesus disse, tudo bem, não tem problema não. E eu estou saindo da faculdade, irmão. Quando eu chego na porta da faculdade, que diacho é isso? Morrendo, falta de ar. Jesus disse, não tem problema não, fique com raiva da sua pastora. Quando eu lembrava, irmão, da mulher que me tirou da liderança de jovem. Morrendo. Uma vez eu desmaiei, filho, desmaiei na frente de casa, atrás do inalador. Sofri muitos anos com isso, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus disse, você é ovelha. Você é ovelha. Deixe de boça. Jesus sabe tratar a ovelha, irmão. Diga graças a Deus por isso. É por isso que o apóstolo Ives é o pastor de vocês e a bispa Kessia. Diga para o seu irmão, existem muitos milagres de Deus para a sua vida que estão nos lábios dos nossos pastores. Existem muitos milagres de Deus. Ande com seu pastor, irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Cuide dos seus pastores, irmãos. Cuide deles. Eu não consigo entender uma igreja que quer ser abençoada, mas maltrata seu pastor. Sabe qual é a alegria desses dias lá na congregação? Se você for conversar com uma das ovelhas, das nossas ovelhas, irmãos, sabe qual é o louvor que vai estar nos lábios deles? Não é porque eu pedi, não. Eles vão dizer, graças a Deus, que o Senhor está abençoando a vida do meu pastor. Graças a Deus, que o Senhor está suprindo necessidades na vida do meu pastor. Porque eles sabem. Que o Salmo 133 diz que o óleo desce sobre a cabeça. A unção vem sobre a cabeça. Deixe seus pastores felizes, que os seus pastores vão lhes fazer feliz. Cuide deles, e eles vão cuidar muito mais de vocês, irmão. Meu chefe é o senhor que canta, é? É? Então vamos cantar um louvor com os meus irmãos? Mais uma vez, Deusinha, eu te amo. Tá gravando, né, chefe? Segura a mão do teu irmão aí, por favor, querido. Enquanto meu chefe arruma aqui, alguns anos atrás eu ouvi um testemunho, apóstolo Ives, de um pastor que ele tinha cerca de... Ele pastoreava uma igreja, e a igreja dele, irmão, tinha cerca de quase 200 membros.
E ele estava passando por momentos muito difíceis na vida dele. E nós, como pastores, nós temos um pequeno, não sei se é problema, mas é parte do chamado. Bispo Aquécia, nós não temos muitos amigos, apesar de estarmos cercados por pessoas. A maior parte do nosso tempo, irmãos, é solitário. Porque nós temos medo de falar para as nossas ovelhas: irmãos, eu estou passando por problemas. E esse pastor, ele estava enfrentando exatamente isso. E ele tinha quase 200 ovelhas. E Deus disse para ele assim: pega as tuas ovelhas, fecha a porta da tua igreja. Fecha a igreja. E ele disse: Senhor, está de brincadeira? Como é que eu vou dizer para 200 ovelhas que eu estou fechando a porta da igreja? E Deus disse para ele: pega as tuas ovelhas, vai até a igreja fulano de tal, deu o nome da igreja. Chega lá, você procura o pastor fulano de tal, deu o nome do pastor, que é um grande amigo meu. Chega lá, você diz: pastor, eu vim aqui trazer as minhas ovelhas para serem pastoreadas pelo Senhor. E eu também serei pastoreado pelo Senhor. Aquele pastor não entendeu, irmão, como que um cara com 200 ovelhas vai fechar a porta da igreja, vai ir para uma congregação e vai dizer: eu vim ser pastoreado pelo Senhor. E esse pastor que foi receber as ovelhas disse que Deus deu para ele numa noite uma visão, que o pastor das 200 ovelhas, as ovelhas estavam aqui e o pastor estava de pé, com os braços abertos, protegendo as ovelhas. Só que aquele pastor estava muito ferido, Bispo Aquécia. As costas dele estavam muito feridas. Ele estava sem força. E aquilo que ele protegia a ovelha já estava passando por ele. E o pastor disse que na visão ele via atravessando o pastor e atingindo as ovelhas. E Deus disse para ele: cuida dele, ajuda-o a cicatrizar e a curar essas feridas. Cuida bem dele, porque é mais importante para Deus, meus irmãos, cuidar. Alguns anos depois, esse mesmo pastor, já cuidado, já pastoreado, já curado, vai contar o testemunho dele. E eu estava presente. Já tinha ouvido a história do pastor Ananias? Estava presente, irmãos. E ele disse: irmãos, vocês sabem quantas ovelhas eu tenho hoje? 600 ovelhas. Sabe onde é a minha congregação hoje? No mesmo lugar, junto com o meu pastor. E ele disse: você sabe quantas propostas eu já recebi para me sair da congregação que eu estou e abrir o ministério? Muitas. Inclusive do meu próprio pastor. Ele já disse: vá lá, meu filho, abra novamente sua congregação, vá cuidar das suas ovelhas. E sabe qual é a minha resposta? Não.
Sabe por quê, irmãos? Porque eu reconheço que eu cresci 3 vezes mais sendo pastoreado. Sou pastoreado, sou cuidado, sou curado, minha família é curada, minha família foi restaurada, porque eu me submeti para ser pastoreado. E ele disse: eu tinha vergonha de dizer que eu era parte de uma igreja, porque eu já fui pastor de uma igreja. Crente, líderes, pastores, no reino de Deus, irmão, não existe independência. Não existe eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Para lá, para cá. É por isso que eu tenho a alegria, presta atenção, de dizer que eu tenho um pastor, irmão. Por isso que eu tenho a alegria de, quando preciso ser pastoreado, pegar meu telefone e ligar meu apóstolo Ives, por gentileza. Por isso que eu tenho a alegria e o prazer de dizer que o sucesso, entenda, do ministério não é a minha liderança, não é o pastor Carlos, é a cobertura que está sobre a minha vida, irmão. Por isso que eu tenho a alegria e o prazer de dizer: obrigado, meu apóstolo Ives, por me pastorear. O senhor sabe que eu falo isso todos os dias, todos os lugares e todas as vezes que eu tenho a oportunidade, irmão. E eu sempre gosto de dizer isso, um dos momentos mais difíceis que o meu pastor passou, ele me liga: meu bispo, por gentileza, me ajude em oração. Me dê uma palavra, porque isso é pastoreio, irmãos. Nós não estamos de pé porque nós somos bons, não, nós estamos de pé porque nós temos pastores. A minha família, esse ano, minha esposa concluiu a faculdade dela, meu filho vai se apresentar segunda-feira no melhor batalhão que existe na cidade de Manaus. Uma filha está se preparando e creio que esse ano vai começar a estudar medicina. A outra filha que está se preparando, começou a estudar, fazia sua faculdade também. E a mais nova disse: papai, eu vou ser advogada. E meu irmão estuda direito, tem aquele livro. Fala aí, tu que é o chefe? É esse daí. O livro de leis. E ela, com 16 anos de idade, já está terminando de ler todo aquele manual que é quase da grossura da Bíblia. E já dá uma de gaiata lá em casa já. Vai ser advogado, irmão. Ah, pastor, por que isso? Porque, não, irmão, só tem um segredo: seja pastoreado. Seja pastoreado. Seja pastoreado. Meu pastor, está aqui o meu projeto de vida, eu quero que o senhor ore. Ora, pastor, abençoa. Pastor, ore pela minha família. Pastor, ore pela minha casa, ore pelo meu ministério. Seja pastoreado, irmão. Seja pastoreado. Não tenha vergonha, não tenha medo de dizer: eu tenho um pastor. Graças a Deus por isso. Eu sou ovelha. Eu sou cuidado, eu sou protegido, eu sou alimentado. Eu apanho quando tem que apanhar. Mas eu sei que é com amor, porque plateia. Porque o meu pastor foi chamado por Deus.
Muitos foram chamados. Tenha o orgulho que eu tenho de dizer: eu tenho o melhor pastor desse mundo. Conheço muitos pastores, mas o melhor pastor é o meu, irmão. Ainda mais quando ele dá uma coçada naquela carequinha dele. Dá para dizer? Para cantar esse louvor com o meu apóstolo, dá? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Querido, nós estamos nesses 12 dias de clamor por 12 meses de bênção. E eu quero fazer uma pergunta e dar uma solução muito simples. Quem aqui precisa de um milagre, irmão? Eu quero fazer um convite nessa hora, nessa manhã. Quase eu dizia noite, mas é de manhã. Eu quero lhe ajudar a alcançar o seu milagre. Amém? Eu quero convidar minha bispa Kessia e meu apóstolo Ives. Tu coloca um louvor aqui, por favor, filha. Você vai fazer o seguinte, muito rápido, eu acho que eu já passei do horário demais, já é 10 horas aqui, irmão. Eu vi um negócio ali atrás que, oh Jesus, é de Deus, um café daquele reforçado. Por isso que os irmãos estão indo mais para trás, né? É. Clóvis, tu estava bem aqui quando eu cheguei, Clóvis. Onde é que o Clóvis estaria, irmão? Por isso que eu vejo eu desfazer assim direto, ó. E eu pensando, eu digo, o Eudes está gerando o milagre dele ali. A minha mãe está reclamando, está com fome, né, Eudes? Querido, eu quero nessa manhã lhe ajudar a alcançar o seu milagre. E eu vou lhe mostrar onde é que está a chave. Está aqui, irmãos. Meus apóstolos vão orar por vocês. Eu quero que você coloque agora, traga à sua memória o milagre que você está precisando. Preste atenção, irmão, eu estou falando de milagre. Milagre. Milagre é algo sobrenatural. Final do ano passado, apóstolo Ives, eu recebia de ajuda de custo R$600 da congregação. Que é o mesmo valor que eu recebo hoje ainda de ajuda de custo. E eu fiz um pedido de oração, coloquei lá no óleo. E eu disse, Jesus, no final de 2019, eu quero ganhar R$3.000 de ajuda de custo. Olha, irmão. Ganhar 600, a renda da congregação dá, não dá nem R$2.000, irmão, é porque o tesoureiro é bom. A R$1.700, R$1.900 a renda da congregação. E eu disse, Jesus, eu quero ganhar 3.000, olha, irmão. Eu estava dizendo para Jesus, eu quero que a renda da congregação vá para quanto? Vixe, eu nem conto. 9.000? De 1.600 para 9.000? É doido, né? Esse pastor é doido, né? E sabe quanto é que eu vou receber? Você nem imagina, irmão. Nem eu. Sei nem quanto é.
Esse próximo mês eu vou ter a alegria de receber desse milagre quase R$100.000. Milagre, irmão. É disso que eu estou falando. De R$600 pagar uma faculdade para minha esposa. Como? Pagar curso para minha filha, estuda num dos melhores cursos que tem em Manaus. Como, irmão? Diga para o seu irmão, milagre. Porque não me interessa saber como eu vou fazer. Deus vai suprir. A irmã chega, minha esposa diz, eu vou estudar. A irmã diz assim, pastora, a senhora deixa eu pagar a sua faculdade? Aí ela diz, não, irmã, a senhora ganha menos do que eu, como é que a senhora vai pagar a minha faculdade? Ela diz, não sei, senti no meu coração de pagar. Milagre, irmão. A pessoa me ligar e dizer assim, pastor, a sua filha quer ser médica, né? Eu disse, é. Ela faz cursinho? Faz não, pastor, não tem dinheiro para pagar cursinho. O senhor deixa eu pagar o cursinho para sua filha? Milagre. Essa semana agora eu estou comprando um sítio. Sem dinheiro. Mas o cara chegou e disse assim, pastor, eu quero vender o sítio para vocês. Como é que o senhor pode me pagar? Milagre, irmão. Estava precisando de um ar-condicionado para a igreja, para a sala das crianças. Aí o cara chegou comigo e disse, pastor, eu tenho um ar-condicionado zerado para vender. Eu disse, rapaz, eu estou precisando de um ar-condicionado. Quanto é que o senhor pode me pagar? Eu disse, R$30 por mês. Zerado. Ele disse, está fechado. Eu digo, tu está doida? Sério, está fechado R$30 por mês? Como, pastor? Milagre, irmão. Seja pastoreado. Esses dias a irmã chegou comigo e disse, ai meu Deus do céu, pastor, eu vim trazer uma oferta para o senhor e para a sua família. Amém, irmã? Só que a gente entende que primícia, ela tem um propósito. Aí ela disse assim, está aqui, pastor, eu vou primiciar na sua vida, mas eu vou colocar um propósito. Só ora? Eu disse, oro, filha. Nossa, a única coisa que você faz é orar. Eu quero primiciar para Jesus me dar um carro. Eu digo, ai Jesus amado, um carro, senhor. Mas vamos orar, irmão. Fui orar pela irmã, ela primiciou. Eu nunca orei tanto por uma causa. Orei. Passou uns 4 meses. A irmã chegou lá para contar o testemunho, com a chave do carro na mão dela. Dia 30 agora, outra chegou lá, conheceu, não entendeu o propósito. Pastor, eu vim ofertar na sua vida, porque eu quero um milagre. E a minha esposa estava me aperreando para comprar roupa dos meninos, final de ano, né? Menino quer andar, todo, né? Aquele negócio que você sabe. Pastor, está aqui, eu vim trazer a roupa para os seus filhos, a oferta para comprar roupa para os seus filhos. Pegue. Eu digo, tu sabe que os meninos são muito. Sei, pastor, está aqui. Abençoei. Pastor, agora é o seguinte, eu quero que o senhor ore por uma causa aí. Qual é a causa, irmã? Estou com uma causa na justiça aí, pastor. Está com uns 10 anos. Eu digo, a senhora quer para quando essa causa? Era dia 30. Dia 30 agora, final do ano. Ela disse, pastor, eu já quero para esse ano. Eu digo, também tu tá abusando da bondade, né? Mas nós somos crentes, irmão. Dia 30
31, tudo parado. Ela chegou lá e disse: está aqui, pastor, vim trazer meu dízimo. A minha causa na justiça saiu. Agora tem outra lá que já veio também, 500 mil reais. Eu disse: essa a oração vai ser mais pesada. E ela disse: pastor, o senhor vai orar, se sair eu troco o telhado da igreja, que eu estou querendo trocar o telhado da igreja. Eu digo: filho, então está na oração a partir de hoje. Não sei como é que Jesus vai fazer, irmão. Não é trabalho meu fazer milagre, meu trabalho é orar. Milagre quem faz é Ele. Amém ou não? Amém. Então diga para o seu irmão: você está precisando de um milagre, irmão? Pergunte dele: você tem pastor? Coitado dos meus pastores. Mas eles vão orar. Amém? Você apresenta para Deus, eles vão abençoar a sua vida nesse momento. Se você for mais esperto ainda, se fosse eu corria aqui, pedia para ele colocar a mão na minha cabeça e a minha pastora. Se fosse eu não sei. E o milagre vai acontecer, irmãos. Pega, amém. Bora. Glória a Deus. A bronca é comigo, né? Eu vou levar 3 desse aqui, tá bom? Porque esse aqui eu vou levar para uma irmã. Amém, queridos? Quem recebeu essa palavra nesta manhã? Amém? Todos esses dias, eu não vou me alongar, eu quero orar para a gente encerrar. Mas todos esses dias de campanha, amanhã é o encerramento. Vou estar também dia 13, porque o bispo começou a mesma campanha, mas no dia 2, lá no São Jorge. E aí me deram a honra, né, de terminar a campanha lá também no dia 13, estarei lá e deixo o convite para os irmãos também. Quiserem estender mais, eu peguei um pouquinho da bênção lá no dia 13 lá. Então eu estou encarando esses dias como primícias, dos nossos primeiros dias do ano, para o Senhor. E eu creio que o Senhor honra quando nós colocamos Ele na frente de todas as coisas. Como o nosso bispo ministrou aqui, e também assim, todos que ministraram nesses dias, irmãos, o bispo está aqui, ele pode dizer se eu estou mentindo ou não. Em nenhum momento, para todos que chegaram aqui, eu falei: olha, pregue isso. Não, eu só simplesmente falei: o senhor aceita o convite? Queria que você estivesse ministrando no dia da campanha. O que é o tema? Eu falei: o tema é o da campanha, 12 dias. Mas não, deixa Deus falar com o senhor. Então nenhum aqui foi nada combinado ou induzido a falar alguma coisa. Eu creio que tudo que foi falado aqui foi realmente direcionado pelo Senhor para as nossas vidas, amém? Então isso é bom. Uma coisa que eu aprendi com o Bispo Carlos, quando ele me pastoreava lá no São Jorge, sempre assim: apóstolo, a gente tem que crer na unção que está sobre a vida de cada um, né? Então a gente não pode controlar isso. Então Deus usa cada um como um vaso. Então eu acredito que Deus usou cada um de uma forma para as nossas vidas, da maneira dele, da forma dele, e todos nós temos sido abençoados e hoje não foi diferente, amém? Então, nessa mesma palavra profética, imagine hoje, eu quero colocar uma situação para você pensar aqui, antes de nós orarmos, já encerrando. Certa vez Deus apareceu para Salomão, se revelou a Salomão e falou assim: pede o que tu queres, que eu te darei. E Salomão, ele podia pedir tudo, não é verdade? E nós na nossa humanidade poderíamos pedir tudo. Mas ele falou: Senhor, sabedoria e unção da tua parte para conduzir esse grande povo. Aí Deus se alegra com o pedido dele e fala: não só te darei o que pediste, né? Porque não só te darei sabedoria, mas também te darei riqueza, porque tu não pediste isso. Então, faça um pedido hoje. Hoje Deus está falando para você: o que você quer hoje para a sua vida? Não responda ainda. No final dessa oração, Deus vai saber. Deus vai confirmar no seu coração e você vai pedir. Analise. O que você está mais precisando hoje? Talvez você precise mais de sabedoria para conduzir sua vida, os seus relacionamentos, para você conduzir a sua casa, para você aprender a tratar bem o seu esposo, para você aprender a tratar bem a sua esposa, para você ser correto com o seu coração, de você saber correr atrás não atrás das coisas, mas na frente das coisas para conseguir, você ter sabedoria para você fazer a obra do Senhor, porque, irmãos, todo aquele que é sábio, ele prospera. Todo aquele que tem inteligência, ele prospera. Aquele que consegue fazer uma análise espiritual do contexto, ele prospera em todas as coisas. E Deus não quer só te dar riqueza. Hoje,
Tem pessoas aqui que eu creio, irmãos, que estão orando pelos seus relacionamentos, estão orando pelas suas famílias, mas saiba que Deus, nesses 12 dias, Ele quer que Ele seja o principal na sua vida. Então eu quero orar por você. Eu quero nesse momento profetizar, Bispo Aquece ungiu você, com essa palavra tremenda que Deus direcionou o servo dele a ministrar nesta manhã. Que se nós quisermos ser abençoados, irmãos, não há outro caminho que não seja a honra, a primícia e a submissão. Oremos nessa manhã. Eterno, eu te apresento a tua igreja, Pai, que está aqui. Senhor, eu venho profetizar através, debaixo desta palavra que já foi profetizada, Senhor. Eu quero declarar sobre esta igreja, meu Deus, um novo tempo que o Senhor já determinou sobre esta casa. No ano de 2019, Pai, foi um longo ano de oração, de choro, de lágrimas, de propósitos e até, meu Deus, de desafios que chegavam até, meu Deus, nos paralisar muitas vezes. Mas, Senhor, hoje, nesse ano de 2020, Pai, nós entramos esse ano de 2020 declarando que o Senhor é primazia, que o Senhor é prioridade em nossas vidas. Senhor, por onde nós formos, caminharemos dentro desse entendimento, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar, meu Deus, restauração de casamentos. Eu quero profetizar aqui, meu Pai, causas na justiça. Meu Deus, eu quero profetizar o coração curado para amar, o coração curado para se submeter, o coração curado, meu Deus, para suportar. Eu quero declarar aqui, meu Deus, um coração grato. E ser grato, Senhor, não é apenas dizer muito obrigado, é saber olhar as coisas de uma outra forma, de uma outra perspectiva, sabendo que todas as coisas cooperam para aqueles que te amam. Senhor, eu quero profetizar nesta manhã de Shabat dupla bênção para quem chegou neste lugar hoje, porque aonde há um Shabat, aonde há um Sheva, aonde há um número 7, aonde há, meu Deus, o propósito manifestado, dupla honra é manifestada sobre o teu povo. Que hoje, meu Deus, uma dupla honra de bênção recaia sobre eles, que eles não vão contar apenas bênção, eles vão contar dupla bênção, porque tu és fiel. Meu Deus, visita o coração, visita a dispensa, visita o emprego, visita a escola. Ei, você não vai desistir da escola. Ei, você não vai desistir de estudar. Você não vai desistir de se aperfeiçoar. Ei, você não vai parar nesse ano. Você vai avançar. Eu profetizo uma porta de emprego aberta. Ei, você não vai desistir do teu emprego por problemas que acontecem lá dentro. Você vai ser luz naquele lugar. Eu profetizo discípulos na sua vida. Eu profetizo uma família restaurada. Eu profetizo filhos espirituais, filhos do ventre. Eu profetizo nesta hora a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu declaro o amor que talvez esfriou no seu coração. Eu declaro o amor para que você saiba suportar, para que você vença com amor, com o carinho, com a unidade. Eu profetizo nessa manhã em nome de Jesus Cristo, debaixo dessa palavra profética, que um tempo do Senhor recai sobre a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Se eu fosse você, dava um brado, um pulo na presença dele e dizer: Senhor, recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu tomo posse, eu tomo posse da minha vitória. Meu Deus, todo espírito de depressão, todo desânimo, ei, essa depressão não é tua, ei, esse desânimo não é teu. A abundância de alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, aleluia.
sobre os jovens dessa igreja, sobre as crianças dessa igreja, o espírito de obediência, de temor, de graça, meu Pai. Meu Deus, assim nós cremos. Se você crê, diga abrace.